O milagre que mudou a vida de Pedro. Deus sarou minha dor quando a medicina desistiu. Pedro Silva tinha 42 anos, era pai de 2 filhos e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. Há mais de um ano, ele acordava todas as manhãs com uma dor insuportável na barriga, como se alguém estivesse torcendo suas entranhas. Os médicos fizeram exames, receitaram remédios, falavam em gastrite, úlcera, até suspeitaram de algo mais grave. Senhor Pedro, o senhor precisa se preparar para o pior, disse um deles, com olhos sérios. Pedro saía do consultório com o coração apertado, mas uma voz dentro dele gritava: não pode ser assim. Eu tenho uma família. Deus não me abandonaria. As contas se acumularam. Os remédios caros engoliam seu salário, e as noites de dor o deixavam sem forças para trabalhar. Sua esposa, Maria, chorava em silêncio enquanto lavava a louça, e os filhos, de 8 e 12 anos, perguntavam: pai, por que o senhor não brinca mais com a gente? Pedro se sentia um fardo. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava um passageiro na porta de um hospital, uma mulher de olhos brilhantes se aproximou. Moço, você parece muito abatido. Posso orar por você? Ela perguntou, segurando uma Bíblia. Pedro quase recuou. Não era de frequentar igrejas, mas a dor era tão forte naquele dia que ele apenas a sentiu. A mulher colocou a mão em seu ombro e começou a falar com uma autoridade que o deixou arrepiado. Em nome de Jesus, essa dor sai agora. O Senhor é um homem de Deus, e o diabo não vai roubar sua saúde. Pedro sentiu algo estranho, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. A mulher então lhe entregou um folheto: Igreja Universal do Reino de Deus, aqui, Deus opera milagres. Com o endereço da sede mais próxima. Venha hoje à noite. Às 19h30 tem uma reunião de libertação. Deus vai te curar, ela disse, com uma certeza que Pedro invejava. A primeira visita, onde a fé começa. Pedro entrou na Universal naquela noite com o coração batendo forte. O lugar estava cheio, pessoas de todas as idades, alguns chorando, outros levantando as mãos. No altar, o pastor falava com uma paixão que o fez esquecer, por um instante, a dor. Hoje é o seu dia. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Quem aqui precisa de um milagre? Mãos se levantaram. Pedro hesitou, mas quando viu um homem ao seu lado sendo abraçado por um obreiro e ouvindo: você está curado, algo dentro dele estalou. Por que não eu? Ele levantou a mão trêmula. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em sua testa e orou. Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Essa dor não é de Deus. Pedro sentiu as lágrimas escorrerem. Não era alívio ainda, mas uma esperança que ele não conhecia há meses. O pastor então anunciou: hoje temos uma corrente de oração especial para os enfermos. Quem quiser ser ungido com o óleo santo, venha à frente. Pedro não pensou 2 vezes. Quando o pastor passou o óleo em sua testa e orou, ele sentiu um calor estranho no estômago. Será que? Volte amanhã, disse o pastor. Participe da fogueira santa das sextas. Deus vai completar sua cura. A batalha da fé, quando Deus pede um passo a mais. Nos dias seguintes, Pedro voltou. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde aprendi a orar com fé e a declarar: pela fé, estou curado. Mas a dor ainda vinha, especialmente de manhã. Até que, numa reunião, o pastor falou algo que o marcou. Muitos querem um milagre, mas não querem pagar o preço. Deus não é mágico, é pai. E pai gosta quando o filho confia nele até o fim. Naquela noite, Pedro tomou uma decisão. Tirou do bolso as últimas economias, R$ 200 que guardava para remédios, e as colocou na oferta de fé. Senhor, se o Senhor é real, eu dou tudo o que tenho. Não quero mais viver assim, ele sussurrou, com os olhos cheios d'água. O pastor o abraçou. Isso é fé, meu irmão. Deus honra quem o honra. O milagre na reunião de madrugada. Na vigília de oração daquela sexta-feira, Pedro estava determinado. Às 3 horas da manhã, enquanto o pastor clamava: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifeste seu poder, Pedro sentiu a dor apertar seu estômago como nunca. Ele caiu de joelhos, suando frio. Não agora, Senhor, não aqui, ele gemeu. Mas então,
O pastor se virou para ele, apontou e gritou: "Essa dor sai agora em nome de Jesus." Foi como se uma mão invisível arrancasse algo de dentro dele. Pedro sentiu um alívio instantâneo, tão forte que se levantou assustado. Sumiu. A dor sumiu. Ele tocou a barriga, esperando o pior, mas nada. Só paz. Louvado seja Deus! Ele gritou, e a igreja inteira explodiu em glórias. No dia seguinte, Pedro acordou às 6 horas esperando a dor habitual. Nada. Correu para o banheiro, olhou no espelho, tocou a barriga. Nada. Ligou para Maria às 6h05, chorando. "Maria, eu tô curado. Eu tô curado." Ela não acreditou até vê-lo comer um pão com manteiga, algo que há meses o fazia dobrar de dor. Mas Pedro comeu. E não sentiu nada. O testemunho no altar: Deus não falha. No domingo seguinte, Pedro subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou tudo. "Eu vim aqui desesperado. Os médicos tinham desistido de mim. Mas Deus não desistiu. Naquela vigília, ele me sarou. Hoje eu tenho uma vida nova." A igreja aplaudiu, pessoas choravam. O pastor o abraçou e disse: "Isso é o poder de Deus, meu irmão. Mas lembre-se, a cura não foi só física. Foi espiritual. Você aprendeu que Deus é fiel quando a gente é fiel a Ele." Pedro assentiu. Ele tinha aprendido mais do que isso. A lição que mudou tudo. Hoje, Pedro é um homem diferente. Não só porque a dor nunca mais voltou, exames posteriores confirmaram nenhum vestígio de doença, mas porque ele entendeu o real poder da fé. Antes, eu achava que Deus era um plano B, quando a medicina falhava, a gente corria para a igreja. Mas não é assim. Deus é o plano A. É Ele quem sustenta, quem cura, quem abre portas. E a Universal me ensinou isso: a fé sem obras é morta. Eu tive que agir, vir às reuniões, jejuar, ofertar, crer mesmo quando doía. Pedro agora é um obreiro na igreja. Ajuda outros enfermos, ora por eles, e sempre repete: "Se Deus fez por mim, Ele faz por você." Mas você tem que dar o primeiro passo. A cura está aqui. A libertação está aqui. Basta você acreditar. E toda vez que alguém duvida, ele sorri e toca a barriga que já não dói mais. Deus é bom. Sempre. A vida de Pedro mudou tanto que até os médicos que antes o tratavam com remédios fortes e olhares de pena passaram a procurá-lo. Um deles, o Dr. Carlos, que havia acompanhado seu caso desde o início, não conseguia entender como um tumor tão agressivo havia sumido sem deixar sequer uma cicatriz interna. Certa vez, depois de um culto, o médico apareceu na igreja, tímido, com um envelope na mão. "Pedro, eu não acredito em milagres, ou pelo menos não acreditava", disse, olhando para os pés. "Mas os exames não mentem. E você está aqui, saudável, como se nada tivesse acontecido. Preciso entender." Pedro não sorriu de imediato. Ele sabia que aquele homem não estava ali por curiosidade médica, mas por uma dor que não aparecia nos raios-x. Convidou-o para sentar nos bancos da frente, onde a luz do altar iluminava os rostos cansados dos que buscavam respostas. E então, começou a contar não só sobre sua cura, mas sobre as noites em que chorou no chão da igreja, sobre as vezes que quase desistiu, sobre o dia em que uma palavra profética do pastor o fez levantar como se tivesse levado um choque de vida. "Doutor, a medicina é uma bênção de Deus, sim. Mas tem coisas que só Ele pode tocar." Pedro colocou a mão no ombro do médico. "O senhor veio aqui por causa dos meus exames, mas eu sei que tem algo mais. O que realmente está doendo em você?" O silêncio que se seguiu foi quebrado por um soluço abafado. Dr. Carlos tirou os óculos, esfregou os olhos e confessou: "Minha filha. Ela tem 10 anos e os médicos, eles disseram que não há mais o que fazer. Leucemia. Eu opero, eu salvo vidas, mas com ela, eu me sinto inútil." Pedro não ofereceu palavras vazias. Ele se ajoelhou ali mesmo, no corredor da igreja, e começou a orar em voz alta, com uma autoridade que só quem já viu o impossível acontecer pode ter. Dr. Carlos, incrédulo a princípio, acabou se curvando também, as lágrimas molhando o chão que já havia visto tantas batalhas espirituais.
Naquela noite, o médico saiu da Universal com algo que não tinha há anos: esperança. Não uma esperança frágil, baseada em estatísticas ou protocolos, mas aquela que nasce quando se encosta a cabeça no peito de Deus e ouve seu coração bater por você. Uma semana depois, Dr. Carlos voltou, dessa vez, com a esposa e a filha, frágil, mas com os olhos brilhando. Eles se sentaram na primeira fila, onde Pedro, agora como obreiro, os recebeu com um abraço apertado. Durante o culto, quando o pastor fez o chamado para os que precisavam de um milagre, a menina, mesmo fraca, levantou a mãozinha. E então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor orava, a garota começou a rir. Não um riso de nervosismo, mas aquele riso puro, de criança que acaba de ganhar o presente que mais queria. Os pais, assustados, perguntaram o que estava acontecendo, e ela, com a voz ainda fraca mas firme, disse: Mamãe, parei de sentir dor. É como se alguém tivesse soprado um vento geladinho dentro de mim e levado tudo embora. Os exames seguintes confirmariam: a leucemia havia regressado de forma inexplicável. Os médicos do hospital, incluindo os colegas de Dr. Carlos, ficaram estarrecidos. Alguns atribuíram a remissão espontânea, outros simplesmente calaram, porque sabiam que aquilo ia além de qualquer explicação científica. Dr. Carlos, que antes duvidava, agora testificava nas reuniões de terça-feira. Eu vi o poder de Deus com meus próprios olhos. Primeiro em Pedro, depois na minha filha. Não é sorte. Não é coincidência. É Deus honrando a fé daqueles que o buscam de verdade. E assim, a história de Pedro se multiplicou. Cada vida que ele tocava se tornava um novo capítulo desse milagre. A igreja encheu de pessoas que, como ele, chegaram arrastando dores, saíram caminhando com testemunhos. Alguns vinham por curiosidade, outros por desesperança, mas todos encontravam a mesma verdade, que naquele lugar, entre louvores e orações fervorosas, Deus não era uma teoria, era uma presença viva, um pai que estende a mão e diz: Filho, levanta. Sua batalha acabou. A notícia do milagre de Pedro se espalhou como fogo em palha seca. Não demorou para que jornais locais e até programas de televisão começassem a buscar a igreja, querendo entender o que estava acontecendo naquele lugar. Mas não era só a imprensa que chegava. Eram pessoas de cidades vizinhas, de outros estados, até mesmo de fora do país. Muitos vinham em cadeiras de rodas, outros com laudos médicos que não deixavam dúvida, sem esperança. Mas ali, entre aquelas quatro paredes, a esperança renascia. Uma das que mais chamava atenção era Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegará arrastando os pés, com um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, ela, em estágio avançado. Os médicos tinham dito que ela não duraria mais que 6 meses. Seu filho, Lucas, a trouxe à igreja quase como um último pedido dela. Mãe, se Deus existe, que Ele te cura aqui, ele sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas, enquanto a ajudava a sentar na cadeira reservada para casos especiais. Naquela noite, o pastor falou sobre a fé que move montanhas. E quando começou a oração pelos enfermos, Pedro, agora um dos obreiros da igreja, se aproximou de Dona Maria. Ele segurou suas mãos trêmulas e disse: Senhora, o mesmo Deus que me levantou vai te levantar também. A senhora só precisa acreditar. Os minutos se passaram. A igreja inteira orava em uníssono, como uma só voz clamando por milagre. De repente, Dona Maria começou a tremer. Não era o tremor da doença, mas algo diferente, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela abriu os olhos, arfando, e com um esforço que parecia sobre-humano, tentou se levantar. Lucas, assustado, segurou-a pelo braço, mas ela o afastou com um gesto firme. Deixa, filho. Deixa. E então, aos poucos, ela se pôs de pé. Primeiro vacilante, depois mais firme. Os gritos de alegria explodiram na igreja. Alguém começou a cantar a glória a Deus, e em segundos, todos estavam de pé, louvando. Dona Maria andou até o altar, chorando, e abraçou o pastor. Eu sinto meus pés. Eu sinto minhas pernas, ela gritava, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Lucas caiu de joelhos. Não por tristeza, mas por gratidão. Ele tinha visto sua mãe, que há meses não conseguia nem segurar um copo, agora caminhando, sorrindo, viva. Os médicos que a acompanhavam não tinham explicação.
Os exames posteriores mostravam uma melhora inexplicável. A doença não tinha sumido completamente, ainda havia um longo caminho, mas o que era impossível para a medicina tinha se tornado possível ali. E assim, como Pedro, Dona Maria passou a ser mais uma testemunha viva do poder de Deus naquela igreja. Ela voltava toda semana, não mais como uma doente em busca de cura, mas como uma guerreira que tinha uma missão: contar para todos que Deus ainda faz milagres. Mas não eram só as curas físicas que chamavam atenção. Havia também as curas da alma. Como a de Rafael, um jovem viciado em drogas que chegou à igreja arrastado pela mãe, depois de uma overdose quase fatal. Ele entrou com o olhar vazio, os braços cheios de marcas, o coração cheio de ódio. Isso aqui não vai adiantar nada, ele murmurou para si mesmo, enquanto a mãe orava por ele com lágrimas nos olhos. Naquela noite, enquanto o pastor falava sobre libertação, Rafael sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não era uma paz passageira, mas algo profundo, como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de suas costas. Quando o pastor fez o chamado para quem queria se render a Deus, Rafael se levantou. Tremendo, foi até o altar e caiu de joelhos. Eu não aguento mais, Deus. Me ajuda, ele chorou. Os obreiros o cercaram, orando por ele. E naquela hora, Rafael sentiu o vício, que por anos o dominara, se quebrar. Não foi fácil. Nos dias seguintes, ele ainda sentiu a tentação, mas algo dentro dele tinha mudado. Ele começou a frequentar as reuniões de libertação, a participar dos cultos, a ler a Bíblia. Pouco a pouco, as marcas no braço foram cicatrizando, e o vazio no coração foi sendo preenchido. Sua mãe, que há anos orava por ele, não acreditava no que via. Seu filho, que ela já tinha dado como perdido, agora estava de pé, sorrindo, falando de Jesus com um brilho nos olhos que ela não via desde quando ele era criança. E assim, a igreja continuava cheia. Não por causa de um pastor famoso ou de um show de emociones, mas porque ali, pessoas comuns encontravam respostas para coisas que o mundo não podia explicar. Cada testemunho levava mais alguém. Cada milagre acendia uma nova fé. Pedro, que agora ajudava na obra, muitas vezes olhava para trás e lembrava daqueles dias em que não conseguia nem se mover. Ele se lembrava do desespero, da dor, da sensação de que tudo estava perdido. Mas também se lembrava do dia em que uma mão o tocou e tudo mudou. E isso o fazia sorrir. Porque ele sabia que não era o único. Ali, naqueles bancos, havia dezenas, centenas de Pedros. Pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas. Pessoas que chegaram sozinhas e encontraram uma família. Pessoas que chegaram sem esperança e descobriram que, no lugar onde Deus é adorado de verdade, não há limite para o que Ele pode fazer. E a história continua. Todos os dias, novas vidas chegam. Novas batalhas são vencidas. Novos milagres acontecem. Porque Deus não mudou. Ele ainda ouve. Ainda age. Ainda transforma. E quem entra naquela igreja com fé, sai com um testemunho. Era uma terça-feira à noite quando Maria chegou pela primeira vez. Ela entrou arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um lenço amassado. Havia meses que ela não dormia direito, desde que o médico falou a palavra que ninguém quer ouvir: câncer. E não era qualquer câncer. Era agressivo. Os tratamentos não estavam funcionando. Os médicos já tinham dado um prazo. Ela não viu a fila de pessoas na frente do altar. Não ouviu os louvores que enchiam o lugar. Só conseguia pensar naqueles exames, na dor que queimava por dentro, na filha de 8 anos que ainda não sabia que poderia perder a mãe. Maria sentou no último banco, como se quisesse se esconder de Deus. Se ele existe, por que me deixou chegar até aqui? Pensou, com raiva e medo misturados. Mas então, algo aconteceu. Uma irmã da igreja, uma mulher de sorria fácil e olhos brilhantes, sentou ao seu lado sem pedir licença. Não fez perguntas, não deu sermão. Só colocou a mão no ombro de Maria e disse, bem baixo: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar, minha filha. Hoje é o seu dia. Maria queria acreditar. Quis. Mas a dor era real, o medo era maior. Ainda assim, quando o pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para irem à frente, ela se levantou.
Não por força própria, era como se algo a puxasse. E quando chegou perto do altar, as pernas falharam. Ela caiu de joelhos, e as lágrimas vieram sem controle. Foi então que ouviu a voz do pastor, firme e cheia de autoridade: em nome de Jesus, essa doença sai agora. O câncer secou na raiz. O sangue de Jesus te purifica neste momento. As mãos foram impostas sobre sua cabeça, e Maria sentiu algo que não sentia há meses: paz. Uma paz tão profunda que a dor, por um instante, sumiu. Ela não sentiu o tumor desaparecer na hora. Não viu um clarão no céu. Mas quando acordou na manhã seguinte, algo era diferente. O peso no peito tinha ido embora. A dor que a acordava todas as noites, não estava mais lá. Maria tocou a barriga, assustada. Não doía. Correu para o espelho. O rosto, antes amarelado e abatido, tinha uma cor que não via há tempos. No dia seguinte, ela estava de volta à igreja. Desta vez, não no último banco, mas na frente, com a filha no colo, chorando de gratidão. Os exames vieram depois. O médico, incrédulo, balançou a cabeça: não tem explicação. O tumor regressou. Não há mais sinais da doença. Maria sorriu. Ela sabia a explicação. E agora, toda terça-feira, ela está lá. Não mais como uma mulher desesperada, mas como uma guerreira. Uma das muitas que podem dizer: eu entrei com uma sentença de morte. Saí com uma nova vida. Porque ali, entre aquelas quatro paredes, Deus não faz acepção de pessoas. Não olha para o passado, para os erros, para as dúvidas. Olha para o coração que clama. E quando o coração clama, ele responde. E a história não para. Sempre tem um João que chega com as contas atrasadas e sai com o emprego dos sonhos. Uma Ana que entra com o casamento destruído e reconcilia o lar. Um Paulo que vem com vícios que o escravizavam e sai livre, de verdade. Cada um com seu milagre. Cada um com sua história para contar. Porque a Universal não é só um lugar. É um campo de batalha onde o impossível se torna possível. Onde a fé encontra a realidade. Onde Deus, todos os dias, prova que ainda faz o que fazia nos tempos da Bíblia: mudar destinos, curar feridas, ressuscitar sonhos. E quem entra com fé, sai com um testemunho. Sempre. E foi assim que Maria entrou. Com os olhos inchados de tanto chorar e as mãos trêmulas segurando um exame médico que parecia uma sentença: estágio avançado. Pouco tempo. Ela não tinha dinheiro para o tratamento, nem forças para lutar. Mas tinha uma última esperança: aquelas quatro paredes onde Deus não olhava para o diagnóstico, mas para o coração que ainda acreditava. Naquele altar, entre lágrimas e orações, ela entregou o impossível. Não pediu por cura, pediu por paz. Mas Deus, que é bom, deu-lhe as duas. Os médicos se surpreenderam com a remissão inexplicável. Os amigos choraram ao ver seu sorriso de volta. E Maria, que entrou com um adeus nos lábios, saiu com uma vida renovada e um propósito: contar que Deus ainda escreve finais felizes onde o mundo só vê pontos finais. Porque o milagre não é só o que muda fora, mas o que transforma dentro. João aprendeu que a prosperidade não é sorte, é bênção para quem confia. Ana descobriu que o amor não morre quando se ora por ele. Paulo entendeu que a liberdade não é ausência de lutas, mas vitória sobre elas. E Maria? Ela soube que a fé não nega a dor, ela a atravessa e a vence. A lição não está no milagre em si, mas na mão que o sustenta. Deus não promete um caminho sem pedras, mas garante que nenhuma pedra será maior que sua graça. A Universal não é um lugar onde os problemas desaparecem como mágica. É um campo de treinamento para heróis da fé, gente comum que, ao invés de desistir, ajoelha e levanta com um testemunho na boca. Então, quando você pensar que está tarde demais, lembre-se: Deus não olha o relógio. Ele olha o coração. E um coração que clama. Ah, esse ele nunca ignora. Porque histórias como essas não são contadas para impressionar. São contadas para você acreditar: seu milagre também tem um lugar aqui.